Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal que eu tô te aguardando e vamos juntos. Mas antes disso eu queria dizer para você que depois do jogo contra o Atlético Mineiro, esteja presente aqui. Esteja presente, eu não vou falar mais nada, porque estaremos aqui para uma live depois do jogo entre Corinthians e Galo, na arrancada na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, destacando os outros jogos também, mas aí eu conto com você para apresentar uma novidade, beleza? Eu acompanhei atentamente essas duas entrevistas e elas me chamaram muito a atenção. O Yuri Alberto, ele fez aquele bate-papo que o Ivan Andrade, muito competentemente, tem feito com jogadores personagens, até o Antônio Oliveira já participou, e aí eles ficam falando sobre por meia hora sobre vários assuntos, né? Sobre hobbies, sobre o que o jogador faz fora dos gramados, como é que é a vida, como é que é a origem, aquele bate-papo mais informal, né? Pra gente ter acesso a algumas informações que a gente às vezes não tem no dia a dia na correria e tudo mais, muito menos o torcedor. E aí eu queria pincelar aqui duas coisas. Primeiro, a negociação para ele chegar no Corinthians. E aí ele conta, né, o bastidor de como ele não queria continuar no Zenit por tudo que estava acontecendo na Rússia. Tem a filhinha dele que mora aqui em São Paulo, né, a família, um cara muito família, né, dá para perceber, assim, ele tem mais 5 irmãos, tem o pai e a mãe muito próximos, tem avós vivos, então assim, um cara que não queria, embora fosse uma boa oportunidade e tudo mais, né, num contexto que estava o Zenit, ele quis voltar. E aí ele falou que muitos clubes começaram a aparecer. Eu tenho de informação que o Inter, inclusive, fez proposta, subiu a proposta, queria muito o seu retorno. Ele esteve presente, inclusive, nas férias, num jogo do Inter, visitou o vestiário, conversou com o presidente, e isso foi o que chateou os colorados quando depois ele fecha com o Corinthians, porque eles entenderam que essa visita do Yuri lá, e aí eu não sei o que ele, o seu staff falaram, né, pro presidente Alessandro Barcelos, que, sei lá, deu algum sinal, algum indicativo de que ele pudesse fechar com o Inter. Ele estava avaliando outras propostas, tinha outros clubes também, que eu não tenho maiores informações, o Inter eu tenho com certeza, e aí ele falou que chegou o Corinthians. E aí, quando chegou o Corinthians, ele falou que demorou a cair a ficha, e aí, de repente, ele não queria escutar mais nada, né? Ele foi no CT, fez uma reunião com o VP ainda, com o Vitor Pereira. E aí quando ele sentiu assim, a rede social dele começou a ser invadida, ele falou assim, cara... E aí ele fala que foi a melhor escolha que ele já fez na vida. E aí eu queria dizer uma coisa pra vocês, assim, é claro que a gente critica o Yuri, eu mesmo já critiquei o Yuri, acho que a gente tem que cuidar pra não ser destrutivo na crítica, e eu nem sei se eu tomei esse cuidado, eu acho que não é meu perfil, eu acho que tomei o cuidado, né, não é acho que não, acho que eu tomei o cuidado, mas pode ser que em algum momento a gente tenha passado do tom. Repito, acho que não foi o meu caso, e eu falo acho porque a gente nunca sabe, né? Tá sempre na correria, tá muito tempo no ar, fala muito aqui, na televisão, rádio, rede social, então às vezes alguma coisa passa, né? Que o jogador não gosta que a gente fale. Mas eu sempre tive uma esperança de que o Yuri pudesse voltar a jogar um futebol que eu já vi ele jogar, tanto no Inter quanto na chegada dele no Corinthians, e aí o torcedor acompanhou muito mais. E mais do que isso, nas poucas vezes que eu tive contato com o Yuri, assim, de entrevista mesmo, bate-papo, eu estive na sua apresentação, aquela em meio a foguetórios, né, um show de luz, era um jogo, cara, acho que era um jogo treino, ele ainda não podia jogar, que o Corinthians abriu na Neoquímica Arena, ele foi apresentado para a torcida, e aí depois ele deu entrevista coletiva, eu estava lá como repórter, e aí troquei uma ideia com ele depois. Que sujeito bacana, sabe? Aí fora futebol, obviamente que isso não entra na análise, ou pelo menos não deveria entrar, mas eu quero dizer assim, ele é um cara muito legal, ele é um menino jovem, né, 22, 23 anos, mas assim, cara, muito cabeça boa. E aí ele é questionado pelo Ivan Andrade sobre, enfim, o fato dele ser um cara positivo, assim, né, no dia a dia, mesmo na fase ruim. Cara, e aí eu sou obrigado a acreditar nisso, assim, porque o Yuri passa isso, pra mim pelo menos, de um cara que obviamente se abala, mas ele levanta a cabeça. Ele levanta a cabeça e a sensação que eu tenho desde que ele fechou com o Corinthians cara, ele queria muito estar ali. Ele, todo instante, todo tempo em que eu vejo ele tomar porrada ou quando ele faz gols, no momento bom e ruim, eu penso, cara, o Yuri quer muito estar ali. Ele quer muito virar no Corinthians, ele quer muito vingar no Corinthians, ele quer muito dar certo. É a sensação que eu tenho, não sei você, torcedor. E aí o Ivan pergunta, né, pô, você
Você sofreu já muitas coisas, você tá sempre com um sorriso no rosto, e isso é genuíno teu, é de verdade, a gente sente isso. Não é normal. E aí ele revela algo muito forte, que passou por um período bem ruim, bem complicado, junto dele, da família, né? Um período de humilhação, é a palavra que ele usa. Ele já tinha usado essa palavra numa entrevista pós-jogo, depois da saída do Mano, e aí, né, ele citou textualmente o jogo contra o São Bernardo, que é quando o Mano Menezes chama ele de burro, depois dele ter errado uma jogada, e substitui ele na sequência. E o Yuri, flagrado pelas câmeras, diz: não precisava disso, né? E aí o Mano meio que ali, não, poxa, a linguagem do futebol... Meio que assim, diminui na entrevista depois também, né? Pô, a linguagem do futebol é essa. Nem sempre. É muito fácil a gente levar para esse lado, né? De que, às vezes o futebol não tem... É um bang-bang sem mocinho, né? Todo mundo... Beleza, eu sei que a linguagem do futebol, do vestiário é uma... Fiel, o torcedor do Corinthians ficou muito revoltado aí com as revelações feitas envolvendo a patrocinadora master do Timão, comprovando que os valores a serem recebidos serão menores do que foram divulgados aí, inclusive pela presidência do Corinthians. Isso ocorre, Fiel, porque o Timão se comprometeu a pagar 25,2 milhões para a rede social Média Design Limitada, que está registrada como empresa de pequeno porte, com capital social de apenas 10 mil, e a data de abertura em janeiro de 2021, então é uma empresa bem recente. Pelo acordo costurado aí, combinado com a Vadbet como intermediária. Tá? Só que, de acordo com a revista desportiva, para fechar com a Vadbet, o Timão assumiu uma dívida total de quase 70 milhões de reais, valor referente a pagamentos a Pixbet, e a empresa inserida como intermediária, né? Significa, Fiel, que o saldo líquido aí cai de 360 milhões para 290 milhões. E na divisão por temporada, a redução é de 120 milhões para 96 milhões. E o Matias Rojas, enfim, há mais de um mês o Corinthians e o Matias tentaram entrar em um acordo pela rescisão do contrato, mas ainda em um momento de definição é a negociação entre um estágio importante por conta do possível destino do jogador. Segundo o jornalista César Luiz Merlo, especialista no mercado da bola, o meia tem um acerto junto ao Inter de Miami lá dos Estados Unidos. No entanto, a janela de transferência vai abrir, vai fechar daqui a 10 dias, né, no dia 23 agora de abril, beleza? Pra lembrar que em março, o Corinthians chegaram a um acordo em decisão amigável com o Corinthians. Com isso, o Roger entrou em relação contra o Timão na FIFA, cobrando $8 milhões, cerca de 50 milhões de reais na cotação atual. Meus amigos, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, marca o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque a gente posta vídeo diariamente aqui, só pra quem é torcedor corintiano. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!